Então, nós vamos iniciar agora. Vamos falar sobre a Lei 16.060 de 98, que fala sobre o plano de carreiras e vencimentos, cargos, salários do município de Santarém. Tá? Nesse vídeo, nós vamos abordar questões relacionadas ao título 1, que são as disposições iniciais, e aí tem o capítulo 1, que são os princípios e os objetivos. Então, para iniciar, nós vamos iniciar com os princípios. Então, nós temos 3 princípios que são destacados na lei. Esses princípios são os seguintes: instituição, promoção do desenvolvimento do servidor. Essa promoção do desenvolvimento do servidor ele acontece através da oferta de programas de capacitação profissional, e dessa forma nós temos um sistema de carreira para estimular o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores. Então esse é um dos primeiros princípios, o desenvolvimento do servidor. O segundo princípio é a conscientização do servidor para responsabilizar, para torná-lo responsável pelo gerenciamento da sua carreira profissional, sensibilizando ele sobre a importância de sempre estar buscando o credenciamento e as oportunidades de promoção. Tá? O terceiro princípio é a estimulação da prática de um sistema de gestão integrada do quadro pessoal do Poder Executivo Municipal, baseado nos princípios de corresponsabilidade e comprometimento de todos os secretários e gerentes. Ou seja, a ideia é estimular a integração entre os diversos órgãos da administração municipal, criar esse sistema integrado referente ao quadro de pessoal e trabalhar a questão da responsabilidade dos secretários, dos gerentes. Agora, sobre os objetivos. Então, o plano ele tem como os objetivos: o primeiro é instituir um sistema de carreira profissional. Esse sistema de carreira profissional ele deve assegurar a profissionalização do servidor público municipal. O segundo objetivo é institucionalizar o sistema de mérito. A ideia aqui é a ideia de meritocracia. Então, o mérito ele vai ser o critério de promoção e acesso, de ascensão dentro da carreira. Vai chegar aos níveis mais elevados aquele que se destacar, aquele que fizer mais força, aquele que tiver mais capacidade. E, como outro objetivo, implantar uma política de vencimentos que adote o parâmetro e a disponibilidade financeira do Poder Executivo. Então, o plano de carreira ele tem que coadunar com os recursos disponíveis, é a tal da responsabilidade fiscal. Agora a gente vai partir para a ideia dos conceitos fundamentais. Os conceitos fundamentais, primeiro, a ideia de servidor público, o conceito de servidor público, que é a pessoa legalmente investida no cargo público. O servidor público, da ideia de servidor público vem o cargo público. O cargo público ele é criado por lei, ele tem um número certo, ele tem denominação própria e ele é constituído de atribuições e responsabilidades que o próprio servidor tem. E essas responsabilidades, essas atribuições, elas são pagas, elas têm um pagamento, que esse pagamento ele é padronizado e esse pagamento é realizado pelos cofres públicos. Um outro conceito é a ideia de título e subtítulo. Então, o título é a denominação do cargo e esse cargo ele é complementado pelo subtítulo, que define a especialização do cargo e suas competências. Por exemplo, agente de fiscalização é o título, fiscalização de trânsito, por exemplo, é o subtítulo. Função pública. A função pública é um conjunto de atribuições, de deveres, de responsabilidades que são cometidas a um servidor público. O grupo ocupacional. O grupo ocupacional ele é o conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a correlação de afinidade existente.
entre elas quanto à natureza do trabalho e o grau de conhecimento. A categoria funcional. Categoria funcional é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das afinidades e pelo grau de conhecimento exigível pelo desempenho. Então, vai estar relacionado à formação, se é nível fundamental, nível médio, nível superior, nível técnico, coisa do tipo. Carreira. Carreira é constituída de cargos da mesma natureza funcional, hierarquizada, e essa hierarquia ela leva em consideração o grau de responsabilidade e a complexidade das respectivas atribuições. Classe são as diversas faixas de vencimento na mesma carreira, dentro de um mesmo cargo. E o interstício avaliatório é o período de, aqui está 2 anos de acompanhamento, no qual o servidor é acompanhado e avaliado para verificação do mérito. Só que, pela lei, por exemplo, se a gente pensar em estágio probatório, o período normalmente aparece na lei de 2 anos. Mas já há um consenso a partir do STF de que esse período de estágio probatório ele corresponde a um período de 3 anos. Lotação. Lotação é o quantitativo de cargos necessários ao funcionamento dos diversos órgãos da administração pública. Por exemplo, quem é da educação, nesse momento a gente sabe que estão sendo realizadas as matrículas, vendo a quantidade de turmas que serão formadas, e vai ter a lotação, que vai ser o encaminhamento dos servidores, professores, técnicos, por exemplo, para atender as necessidades dentro das escolas. O outro conceito fundamental é com quadro de pessoal. O quadro de pessoal é a representação quantitativa e qualitativa de cargos dos diversos órgãos. Então, não se trata simplesmente de a quantidade de pessoas que estão, mas, por exemplo, a formação, as habilidades. Então, o quadro de pessoal ele representa esses elementos, seja quantitativos como qualitativos. O quadro em extinção é constituído de cargos e funções que eles não estão incluídos nesse plano de carreira. Referência corresponde aos diversos estágios de vencimentos dentro de uma mesma classe. O vencimento base é a retribuição paga ao servidor, cujo valor corresponde a uma referência. Certo? Então, o vencimento é aquilo, é a retribuição pecuniária seca. Esse é o vencimento. E a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, mais as vantagens que podem vir decorrente do cargo. E essas vantagens elas têm que ser estabelecidas em lei.